boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui na atividade da palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol, localizado na cidade de Belém, estado do Pará, e agradecemos imensamente a audiência dos senhores. Fazemos um trabalho de coração, de modo que possamos passar a mensagem evangélica do Cristo para os corações de cada um. Estamos no período em que as notícias de toda a imprensa mundial só está focada nessa nova onda de guerra que estourou entre países da Ásia, e nós vamos vibrar positivamente, estaremos em oração para que isso tudo acabe. A gente sabe que no mundo de regeneração a guerra será algo que não tem mais espaço. Mas uma das partes mais tristes que vemos a respeito das notícias são as separações de família, as perdas de entes queridos. E justamente nesse assunto, o nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Ricardo Medina, que é trabalhador do Centro Espírita Luzes do Caminho, também trabalhador do Centro Espírita Raio de Sol, ele vai trazer uma mensagem do real significado da família. E nós vamos ver que realmente o que mais importa para a gente aqui, independente das nossas guerras pessoais, das nossas desavenças pessoais, é o máter de nossas vidas, é a família. Então, nosso irmão Ricardo escolheu muito bem o tema que vai apresentar, e vamos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem que ela está no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. E o tema da mensagem é: mobiliza o teu potencial. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus. Podemos, em ponto menor, o que ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos mobilizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragens, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial de fé se te transforme em água estagnada. Então, essa revigorante mensagem que nós acabamos de ler nos dá a calma, nos dá a inspiração para nós fazermos a nossa prece inicial. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus, e vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo inicialmente que Jesus olhe por todos aqueles corações que estão sofrendo. Esse estado de guerra que tem sido noticiado essa semana não é o único nesse planeta. Temos vários pontos de guerras, vários pontos de sofrimento, em que as notícias, a exposição é menor, porém os sofrimentos são tão grandes ou maiores do que esse que estamos vendo. Então vamos pedir a Jesus que ele mande seus irmãos de luz, que ele mande seus abnegados trabalhadores fortalecer o coração de todos aqueles que estão sofrendo, que estão lutando, que nossos irmãos possam apaziguar o coração daqueles que estão se comprazendo com esse momento beligerante, e que nós possamos nos preparar para esse mundo de regeneração que ora bate à nossa porta, que ora tem tomado o nosso tempo, que já estamos na fase final de expiações e provas, e aqueles que não quiserem enxergar que esse planeta Terra ele estará numa órbita diferente, ele estará em diferentes sensações, em diferentes vibrações, será enviado para outros planetas, a fim de reaprender as mensagens do Cristo numa estação um pouco diferente. Então, Mestre Jesus,
te pedimos que fique conosco, te pedimos que nos inspire, te agradecemos pelos irmãos do mundo espiritual que aqui estão conosco, também aprendendo as tuas lições, e que possamos tocar os corações de cada um daqueles que estão precisando nesse momento. Imbuído, Mestre, nesse sentimento de profunda gratidão, nós te pedimos que nos dê permissão para iniciar nossa atividade e te pedimos ainda que fique conosco para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu irmão Ricardo, a palavra está contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Mais uma vez cumprimentando, sejam bem-vindos. Todos aqueles que participam dessa palestra Centro Raio de Sol, é uma honra fazer parte desta casa e trazer hoje a mensagem sobre a família. Como disse o Fábio, nesses momentos de reacomodação da humanidade, alguns conflitos surgem, e os conflitos fazem parte do aprimoramento também do ser humano. Aqueles que estão na senda, na caminhada, procuram se corrigir desde que tenham vontade. Aqueles outros que estão no processo de aprendizado também passam pelos momentos de conflito dentro do lar, e isso se estende aí para os países, para as nações. Aí acabamos vivenciando esses momentos. Nada ocorre por acaso, o homem busca aquilo que ele quer, que talvez precise, coisas que... Mas a guerra não é estimulada. Cristo veio e, ao contrário, pregou a paz. Mas então vamos para contextualizar a família. A gente vê um núcleo primeiro, né? Mas antes disso a gente quer mostrar a grandiosidade de tudo isso que nos cerca. Aí tem uma fotografia de uma figura de uma galáxia no universo, que ela se parece com uma pintura de Van Gogh. Então, para você ver a grandiosidade de onde nós estamos, né? Aí se coloca aqui como uma figura também, uma ilustração, o universo nesse tom amarelo, o pensamento cósmico, que é esse tom mais azul, que está mergulhado, o pensamento cósmico ou psiquismo divino, é onde o universo está mergulhado. Então, para você ver a grandiosidade de Deus. E aí você vê todos esses bilhões de galáxias que orbitam no universo, no sentido macro, né? E vem até o sentido micro, na célula máter da organização social da humanidade, que é a família. E aí nós temos aqui uma frase que diz que aquele cuja mente não dispõe de agudeza, percepção e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. O que eu quero chamar a atenção é que dessa grandiosidade que nos cerca, até nós chegarmos até esse núcleo, mas que tem muita gente que acaba não percebendo isso. A nossa visão é parcial. Você vê o planeta, a borda terrestre, esse planeta lindo que nos acolhe. Olha só, que coisa linda. A Terra vista de cima, do universo, do espaço, vendo a parte terrestre, a parte de água, firmamento, um satélite aqui, a construção do homem para poder ter a noção do que nós temos. Obviamente, quando a gente desencarna ou se desdobra, vai para lá para olhar também, dependendo da nossa sintonia, a gente pode estar olhando de lá de cima, ou também pode estar mergulhado nos umbrais, né? Essa beleza, essa maravilha que nos cerca. Olha aí, coisa linda.
Aí nós descemos para as pessoas, para o ser humano, para o espírito. Essa visão parcial, ela é parcial, mas ela é necessária. Aí nós fazemos aqui uma chamada, ou vamos conseguir ser benfeitores de muitos, de uma humanidade inteira como Jesus é, mas nós já aprendemos a colaborar com aquele que está ao nosso lado, na nossa convivência diária, que são os nossos familiares. Mateus faz uma chamada aqui quando ele chama o Cristo que está ali com os apóstolos, aí ele diz: olha, Jesus, vieram, a tua mãe e os teus irmãos vieram te buscar. Aí Jesus faz aquela parada, né, aquela lição, do jeito que ele fazia sempre, aproveitava cada momento para exteriorizar uma lição para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para que eles pudessem também reverberar isso na época em Israel e no mundo inteiro. Jesus diz assim, quando eles falam, ele pergunta, ou eles indagam assim: olha, Jesus, tem ali tua mãe e teus irmãos. Ele diz assim, apontando o dedo: eis ali minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e a minha mãe. Aí, nessa parábola, não é que Jesus esteja querendo desfazer dos seus parentes consanguíneos. Ao contrário, a sua mãe foi sua fiel companheira durante todo o apostolado dele. Acompanhou nas pregações, quando ele já estava no Gólgota, no sofrimento, e ela foi para lá, ela e Madalena, que fizeram aquela vigília e ficaram até o fim, enquanto até os outros fugiram, se esconderam com medo de serem presos, mas elas estavam ali. Então, Jesus, nesse momento, não quis desfazer dos seus irmãos consanguíneos ou da sua mãe que estava ali, mas principalmente dar uma lição para a verdadeira função dele, né? O que ele tinha vindo fazer na Terra. Então, aquele que o seguia, aquele que fazia a vontade do Pai, aí sim, era considerado seu irmão, sua mãe, e ele faz aí uma chamada muito bem posta do parentesco corporal e do parentesco espiritual. E todos nós sabemos, temos que vivenciamos obrigatoriamente na nossa célula familiar com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos tios, com nossos avós, porque temos uma tarefa a cumprir junto deles, seja no ensinamento, seja no aprendizado. E aí, chamando atenção para esse parentesco, nós voltamos às questões 203 e 204 do Livro dos Espíritos, quando a 203 pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma venha adicionar a vida moral? Aí os espíritos superiores respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E aí vamos em seguida para 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Aí a espiritualidade responde: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Olha só, no seio da família, você tem o parentesco corporal, consanguíneo, aqueles parentes de sangue, e tem os parentescos espirituais, que estão sendo e que são realizados pela simpatia, pela afinidade. Então, nós temos aí uma chamada de atenção da espiritualidade superior
para que nós possamos perceber isso. Nada acontece por acaso na nossa vida. Nós estamos nos locais e nas escolas, eu diria as escolas que são as famílias, que são famílias preparadas para nos receber. E nós vamos vivenciar com aqueles que estão ali, porque nós temos contas a acertar, nós temos tarefas a cumprir, nós temos aprendizados a colocar em prática, né? E aí os laços familiares não são os verdadeiros não são da consanguinidade, porque o da consanguinidade você está ali obrigado a estar convivendo porque você tem regras a reestabelecer, você tem débitos a se quitar. Mas os da simpatia e o da afinidade não, são aqueles com os quais você já caminha, você já firmou aquela afinidade com aqueles. Quando ele vem, não é seu parente consanguíneo, mas ele se aproxima por conta da afinidade, porque vocês já caminharam juntos, vocês já construíram coisas juntos. Ou destruíram, porque a afinidade não é só a afinidade daquele que é o perfeito ou que está no caminho da perfeição, mas também a afinidade é daquele que não quer o seu melhoramento, que quer viver mergulhado no ódio, na inveja, nos desregramentos. Tudo isso também pode trazer para junto de si espíritos que tenham essas afinidades. E aí, na família, quando você vem com esses espíritos que, de repente, é um irmão, é uma mãe, é um pai, você tem aquela antipatia gratuita, não se dá de jeito nenhum. Eu convivi com irmãos, irmão e irmã, que eram verdadeiros inimigos, viviam se agredindo verbalmente, quando não tinham oportunidade de partirem para a agressão física. Mas era uma situação que eu ficava assim abismado e triste, porque eram irmãos. E eu gostava dos dois, do irmão e da irmã. E aí eu ficava naquela coisa de, puxa vida, que pena. Aí eu falava como estava com, perguntava, mas por que tu diz? Esse é um falso, isso daí. Só que a gente vira as costas, ele está falando da gente. E a irmã e o irmão da mesma forma. Essa é uma. Aí soltava os impropérios e tudo. E aí a gente tentava demovê-los da ideia, mas não conseguia. Não era fácil. Era uma antipatia profunda e que é preciso vir e voltar, né? Para poder resgatar isso. Daí essa necessidade. Aproveitemos o momento em que estamos encarnados para poder nos quitar dessas dívidas. Senão nós vamos voltar de novo e vamos ter que resgatar. A família universal que tanto Jesus pregava, porque ele ia e pregava realmente para que todos os homens pudessem ser iguais, pudessem se amar uns aos outros. E essa família universal, ela se inicia no clã doméstico, dentro de casa. É ali dentro de casa que se inicia essa convivência, essa afinidade. Por isso que nós somos colocados realmente no ambiente em que há necessidade. A gente faz uma segregação, uma separação conceitual, que aquela família consanguínea, que é aquela que tem o mesmo DNA, a carga genética, ou aquela que nós escolhemos por adoção, né? Seja a adoção formal, seja a adoção realmente porque gosta, porque passa a conviver. Mas
o que é importante é que é nessa família que começa o processo evolutivo, porque você vai ter aí a oportunidade de, nessa convivência, desenvolver o seu crescimento intelectual e o seu crescimento moral, conquistando de vez a sabedoria. Você tem essa conquista dessa sabedoria, buscando o conhecimento, e esse conhecimento, quando você busca, obviamente, você se circunda de bons sentimentos, o amor vem em primeiro plano, e você naturalmente passa a ter uma nova conduta, né? Quando você é envolvido nesse amor, você fica tranquilo, você fica mais sensível, afetuoso, você não é movido por paixões, mas sim pela sabedoria, não pelo intelecto frio, mas pelo intelecto movido pelo amor. Assim você conquista essa sabedoria e você se coloca na condição de ajudar mais, né? Porque esse conhecimento ele vai burilar o teu intelecto, ele fixa modelos culturais para você e você passa a ter uma percepção maior, né? A gente faz uma definição aqui do amor como um sentimento lúcido e profundo que você adquire durante esse processo de autoburilamento. E diante disso, desse núcleo familiar, nós temos como a função da família essa colaboração. Porque, vejam bem, descendo para o detalhe, como é que nós vamos aprender a exercitar o amor nessa convivência com os nossos irmãos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso namorado, nossa namorada? É assim que se dá o burilamento do espírito. É nessa convivência, porque se ele se isola, ele não consegue aprender, ele não consegue perceber o que ele precisa trabalhar em si para esse melhoramento, porque quando você convive, você começa a ver o defeito do seu semelhante, né? Aí, aquele fulano, olha aquela criatura, ela não consegue fazer as coisas direito, é teimosa, e vive teimando, a gente fala e tudo, mas aí quando você está falando do seu semelhante, você tem a oportunidade de fazer a tua autoavaliação. Será que eu não sou parecido? Eu estava comentando um dia desse com a minha família, eu tenho um filho que ele é muito parecido comigo no sentido de sistema, né, de ser sistematizado, de tentar fazer a coisa dentro de uma regra, de um regramento. E ele estava falando que ele já com meu netinho, né, que tem 9 meses, aí tinha que dar comida para ele. E eles tentaram dar a primeira vez, ele e a esposa, e ele não aceitou. Não, deixa ele passar 1 hora para que a gente tente de novo. Aí quando deu 40, 45 minutos, aí a mãe foi lá e disse, vamos embora, vamos tentar. Aí ele disse, não, deixa passar 1 hora. Aí quando foi 40, 50 minutos, ela, já vamos tentar. Não, ainda não deu 1 hora, deixa dar 1 hora, porque senão ele não vai aceitar. Aí deu faltando 5 minutos, mas já falta 5 minutos, deixa. Aí eu falei, aí eu disse, mas é teimoso, a minha esposa falou. Eu disse, olha, deixa dar 1 hora. Eu dizendo para a esposa dele, né, para a Laurinha, para minha nora, Laurinha, deixa que te acostumar, que é assim. Eu disse, ele é muito parecido comigo, né? E a minha esposa falou, olha, tá se vendo, ainda bem que ele reconheceu que é assim. Eu disse, não, claro, eu estou amadurecendo, eu tenho oportunidade de ver. Tem coisas que realmente são muito teimosos quando, não,
é assim, é assim, assim. Obviamente que tem coisas que a gente já não tem tanta, não é tão rígido, já é mais flexível, porque tem coisas que a gente precisa aceitar, né? Mas essas são as oportunidades que a gente tem de fazer o nosso burilamento, porque não adianta a gente estar nessa convivência, é uma convivência que ela vai passar e a gente não aproveita. Não aproveita para fazer esse autoburilamento. Aí a gente coloca aqui umas chamadas do esforço que nós temos que fazer para conseguir, dentro do núcleo familiar, promover esse melhoramento, promover essa evolução, esse aprimoramento. Enquanto somos um mundo de provas e expiações, passando por um momento de transição para o mundo de regeneração, a gente sabe que tem muita coisa para resgatar, né? Nós só podemos dizer que a Terra é um mundo de regeneração depois que nós fizermos essa mudança, né? E dentro dessa mudança aí nós temos pequenas coisas para ajustar a nossa vida. Aí a gente faz um chamamento aqui de 3 delas, até 4. O desenvolvimento da tolerância, a renúncia, a paciência e o respeito. Olha só, desses 4 aqui, o respeito ele tem que ser a base das relações humanas. O que você não quer para o seu semelhante, não faça. O que você não quer para si, não faça para o seu semelhante. Se você adotar essa regra, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser budista. Você vai viver uma vida dentro de um padrão que vai te garantir que você não vai ter problema. Você vai respeitar seu semelhante para que ele te respeite, né? Então, se você também renuncia a determinadas coisas, porque nós, enquanto habitantes de um mundo que está em transição, nós ainda temos nós ainda somos muito arraigados às coisas materiais. Nós não conseguimos renunciar a detalhes, a besteiras, a simplicidades. Nós queremos, nós somos egoístas, nós somos altamente soberbos, intolerantes. E se a gente não desenvolver isso, nós vamos passar, nós vamos para Kairos, né? Vamos ser convidados a chegar com todo o desenvolvimento intelectual que nós temos para estar num mundo de provas e expiação, né? Que a Terra não vai ter mais espaço para nós. E aí, dentro desses detalhes, para o nosso desenvolvimento pessoal, nós passamos por algumas etapas, né? A etapa da dependência, da independência psicológica e da interdependência social. Dentro do nosso processo de desenvolvimento natural como seres materiais e espirituais. Essa dependência, nós somos totalmente dependentes até mais ou menos os 7, né? Que a gente está ali, não é uma data, não é uma idade fixa. A gente diz mais ou menos, porque pode ser 6, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 9, não é? Mas em mais ou menos 7 anos a gente tem uma dependência completa, né? Somos dependentes dos nossos pais, daqueles que cuidam de nós, né? Senão, não tem condições desse espírito seguir adiante. Aí já começa uma segunda infância, onde existe uma dependência parcial. O serzinho já vai começar a estar ensaiando suas vontades, o espírito já começa a colocar alguma coisa da bagagem cultural que ele traz, da bagagem anterior que ele possui.
E a partir dos 12 anos, que entra na fase da puberdade, entra na adolescência, ele começa, essa independência, ela começa a se acentuar. Parte para os aprendizados, e até que você chega no momento em que vai, não, peraí, que agora eu vou ser independentemente financeiro, vou ser independente financeiramente dos meus pais. E aí se lança para um empreendimento, por um emprego, por um estágio, o que for. Então, nesse momento, o espírito passa a ter uma independência relativa. E passa também a estar questionando, passa a estar fazendo as suas contraposições de acordo com o que ele pensa, dessa bagagem que ele traz. Ele discorda de muitas coisas, ele se contrapõe aos seus conceitos. E é preciso você ter a paciência, ter a tolerância, porque isso faz parte do processo de aprendizagem daquele espírito que está na carne novamente e que está tendo a oportunidade de rever todos os seus passos anteriores para que ele construa uma estrada melhor. Até que ele chega à vida adulta, onde ele vai ter a independência psicológica, onde ele vai poder tomar as suas decisões e caminhar de acordo com o que ele desenvolveu. Mas, mesmo com essas independências, nós somos permanentemente dependentes. Apesar da interdependência social, nós temos a independência psicológica, que, como eu ia falando, nós não precisamos, a gente ainda fala, não preciso de ninguém, eu me sustento. Ele vai. Porém, você acaba ficando dependente de uma forma na convivência, seja afetiva, familiar e da comunidade, você acaba tendo que ter uma dependência, porque você vai precisar conviver com seus semelhantes. Não é uma dependência absoluta, como nós estávamos falando, ela é relativa, mas para que você também não seja dentro, voltando para as suas relações familiares, por exemplo, um casal, não podemos ter uma dependência absoluta psicologicamente de um dos cônjuges com relação ao outro, porque ele não vai viver a sua vida, ele vai viver a do outro. Ele acaba não desenvolvendo, ele acaba sendo um apêndice, ele não consegue vencer as suas próprias limitações. Ele precisa nessa convivência, porque sozinho ele não cresce. Mas se ele for também tão dependente que ele precise da pessoa, acaba sendo uma dependência doentia. Isso não é bom para ele, né? Ele acaba se tornando um ser que vai ter que caminhar através dos passos de outros por toda a sua existência material. Mas essa busca da independência psicológica, dessa autossuficiência, ela não pode seguir o caminho do isolamento. Né? Não pode, porque no isolamento você não tem condições de crescer. Né? E nessa interdependência social é que você vai aprender a exercitar o respeito. Você não pode passar por cima dos outros. Você não pode ter que estar querendo impor a sua vontade. Você precisa ouvir, você precisa tolerar, você precisa respeitar os limites que a sociedade obrigatoriamente lhe impõe. Mas é uma regra que ela desenvolve o seu senso moral. Né? Tem aqui alguns mitos e crenças que são estabelecidos através do desamor ou do pseudo-amor. Né?
Um deles é que, às vezes, nós herdamos os padrões equivocados de como a família deve ser. Né? Uma família deve ser assim, assim, assado, cozido. Você constrói a sua família, e o Cristo já nos falou, com base no amor. No amor. Porque se a tua família for estabelecida com base no amor, certamente que você vai conseguir tudo, né? Tudo que você necessita para crescer. A gente às vezes não aceita determinadas coisas. Mas olha, eu não posso, ele não pode isso, não pode aquilo, mas peraí, vamos raciocinar direitinho. Por que eu estou fazendo isso? O que está me movendo? O que me move, se for o amor, então é um caminho que você pode seguir sem nenhum problema. Agora, faça a sua reflexão antes, né? Amar todos os filhos de igual forma, é que às vezes a gente tem no seio familiar, né? Aquelas preferências. O pai ou a mãe dão mais atenção para determinado. Pode até ser que ele seja o mais necessitado, mas é preciso que ela os eduque para que todos percebam que o amor que ela sente é por todos. Nós somos imperfeitos, nós às vezes vamos nos manifestar desta forma, preferindo proteger mais um do que o outro. E às vezes aquele que não é protegido é o mais forte, realmente. E aquele que precisa de proteção é o mais fraco. Mas nem sempre é assim. É preciso nós termos cuidado para que nós possamos desenvolver esse senso nos nossos filhos de que é necessário que o tratamento seja igual para todos. Muitas das vezes nós somos obrigados a nos afastar de algum familiar, porque, como eu falei no início, nós vimos dentro de uma família que ela é apropriada para nos receber, para desenvolver o nosso progresso. Não adianta a gente querer achar que vai melhorar do nada. Nós somos colocados dentro de um ambiente familiar para nós desenvolvermos o amor. E quem é que vem de lá? Aquele a quem nós perseguimos no passado, que vem nos cobrar. Às vezes vem como nosso filho, às vezes vem como nosso pai, às vezes vem como nosso irmão, vem cobrar. E aí? Nós precisamos estar preparados para isso. É por isso que essas lições aí, para que nós possamos desenvolver o amor e aí sim ter a oportunidade de crescer, é muito justo que nós possamos perceber isso, que é na família que nós vamos ter essa oportunidade. Tá? Aí a gente coloca uma frase, será que somos capazes de dizer eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim? É aí que nós já falamos, né? Que ela nos convida ao exercício do amor. Se não amo, é porque ainda não sei. Se amo, é porque conquistei. É necessário desenvolver, generalizar habilidades de vida. Então, é o amor que o Cristo nos ensinou. A independência psicológica, a independência social é igual aos passos em direção à noção de experiências da família universal. É o que a gente falou no início, que o Cristo já faz há muito tempo, né? Ele administra uma humanidade inteira, o planeta Terra, é a cocriação de nosso Mestre Jesus, e também ele atua como seu governador. Né? Então,
a gente deixa aqui uma reflexão para todos vocês. Pergunto: como está a minha família? Vocês devem se perguntar. Como é que eu estou me relacionando com os meus pares, a minha esposa, meu marido, meus filhos e filhas, meus avós, meus avós? Como é que está se dando essas relações, né? O Cristo nos chama sempre a atenção, e os bons espíritos, através da codificação e das obras auxiliares, eles nos colocam muito certeiramente. Tem um livro chamado Um Desafio Chamado Família, de Amar Zanelli Nazaré. Ele trata, ele traz, faz alguns tratamentos interessantes sobre o núcleo familiar, como é que nós podemos nos comportar diante de determinadas situações, o que é a nossa missão no lar, as nossas relações com os nossos filhos. Às vezes, ganhamos espíritos que estão na condição da homossexualidade ainda. Nós precisamos compreender essa situação. Às vezes, nós temos irmãos que têm determinadas patologias e nós precisamos conviver com isso. Eu estou convivendo agora, depois de muito tempo, com o meu pai, que tem 93, vai fazer 94, que é portador do Alzheimer. Como eu estou aprendendo, porque é uma patologia familiar, ela atinge toda a família. A gente vê, se preocupa com ele, obviamente, porque ele esquece das coisas e pergunta dezenas de vezes faz a mesma pergunta. E às vezes ele tem determinadas crises, ele entra em surto, que ele briga, ele fala alto, porque ele também, quando estava na ativa, foi delegado de polícia, hoje é aposentado. Então, às vezes, ele é a autoridade que está falando. Ele põe quente, ele fala, ele esbraveja, ele determina. E às vezes a gente tem que ter ali a paciência para estar calmo. Daqui a pouco tem que contornar. Eu não sou perfeito, então, em algumas ocasiões, eu perdi a paciência com ele. E aí, e agora? Aí depois eu me arrependo. Meu Deus, ele está precisando é ele que precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Eu tenho que exercitar aí a tolerância. Eu tenho que, como eu disse, é um aprendizado forte. Porque nós temos, dessa forma, deixa eu aqui, senhores, terminou a nossa apresentação, a gente vai só agora conversar um pouco. De como nós estamos, de fato, lidando com isso. Cada um tem o seu aspecto particular na convivência com seu familiar, com a sua família. Às vezes é um pai problemático, alcoólatra. Eu também já vi determinados casos onde o filho precisava, às vezes, trazer o pai que encontrava nas ruas jogado. Trazia o pai todo sujo, em condições deploráveis, para dar banho, para trazer para casa para ele dormir. E aí no outro dia, pai, mas como é que é? E tudo. E ele, me deixa, ainda brigava com o pobre do filho. E ele teve que conviver com isso por um bom período. Então, senhores, a família é essa oportunidade que nós temos que ter para desenvolver os laços de amor. Nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo vem para o nosso desenvolvimento. Tudo vem para o nosso crescimento. Se nós estamos preparados ou se nós
precisamos aprender um pouco mais, mas que nós nos esforcemos. É o que o Cristo deixou para nós. Que nós nos esforcemos para vencer a nós mesmos e conseguir, nesse núcleo familiar, desenvolver o amor. É só assim que nós vamos alcançar o progresso moral, que o Cristo sempre nos chama a atenção. O intelectual a gente vai conseguindo, né? Temos tanto avanço, mas temos que tomar cuidado, senão nós vamos ser imantados. Pela lei de atração, o Cristo vai nos convidar a dizer: olha, meus irmãos, vocês vão para esse planeta aqui, que precisa da ajuda de vocês para vocês alavancarem, porque vocês não se afinizam mais com a Terra. A Terra agora é de regeneração. Vamos aproveitar o momento que estamos vivendo agora para resgatar nossos débitos passados, aquelas antipatias, aquelas inimizades. Vamos buscar, vamos fazer reflexão, vamos estender a mão. Se o irmão não quer, paciência, você fez a sua parte. Aí, quem sabe no futuro você já esteja bastante desprendido e possa seguir o seu caminho. Meus irmãos, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço a oportunidade e estaremos sempre aqui no Raio de Sol para fazer parte dessa casa tão bela, tão consoladora que nos acolhe. Muito obrigado a todos. E, Fábio, a palavra é sua. Bem, meus irmãos, após uma palestra muito elucidativa do nosso irmão Ricardo Medina, ao qual o Centro Espírita Raio do Sol agradece profundamente o desprendimento, o tempo gasto, o tempo de estudo para poder passar essa belíssima mensagem. Nós estamos nos momentos finais aqui da nossa atividade, da palestra, sempre lembrando que, por mais que as nossas guerras internas sejam grandes, por mais que os nossos desentendimentos sejam assustadores, mas a grande lição, o grande trabalho que nós temos nessa encarnação é a família. E como o nosso irmão falou, o nosso irmão levantou, nem sempre a família carnal é a mesma família espiritual que temos. Então, temos uma nuance bem grande. Vemos aí irmãos tipo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que tem uma família gigante espiritual. Então, todos os filhos de Divaldo são filhos do coração, não são filhos biológicos, mas não deixam de ser filhos dele do mesmo jeito. Então, nós todos temos que fortalecer essa unidade familiar, temos que fortalecer essa instituição que é a família, independente dos trabalhos que hajam. É por isso que a gente vê pais, mães tentando lutar pelos seus filhos, tentando lutar pelas suas famílias, principalmente as mães abnegadas tentando lutar pela unidade da sua família, das suas famílias. Então, com essas palavras, a gente dá por encerrada a nossa atividade. Vamos nos preparar agora para a gente fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Jesus, vamos fechar os nossos olhos. Nós já estamos na sintonia de paz, nós já estamos na sintonia de amor trazida pelo nosso irmão durante sua palestra. Já estamos no clima favorável a que Jesus, a que os ensinamentos de Jesus possam entrar mais fáceis em nossas mentes e que nós possamos ser a mudança. Então, Jesus, te agradecemos de coração por mais essa oportunidade. Nesse momento que estamos vendo tanto sofrimento no mundo, nós possamos estar aqui com as nossas vidas estáveis. Estamos aqui, tivemos a sorte de reencarnar no país que é o coração do mundo,
no país que não traz karmas anteriores. E todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós seremos os espelhos para as outras nações do mundo, espelhos de paz, espelhos de fraternidade, espelhos de abnegação. Mesmo com tantos problemas diários que nós temos, causa dos ajustes ainda espirituais que sofremos, mas estamos aqui, mestres, prontos para o trabalho. Te agradecemos a nossa saúde, te agradecemos a oportunidade de puxarmos o ar, enchermos os nossos pulmões e podermos estar fortalecidos para o trabalho. Agradecemos a presença dos nossos irmãos do mundo maior, que nos auxiliam nessa atividade, daqueles outros irmãos que vêm aqui, que sentam-se em plateia também para assistir os nossos trabalhos, para aprender um pouco mais. Que nós possamos, mestre, ter um final de noite em paz, ter um excelente domingo. Estamos no período de carnaval, onde as festas foram diminuídas em várias cidades do Brasil, porém, ainda existem vários eventos acontecendo, e nós sabemos que na maioria desses eventos os pensamentos, as vibrações não são positivas, que nossos irmãos do mundo maior, que formam batalhões de trabalhadores abnegados, possam encontrar corações fáceis, possam fornecer ajudas que tão bem-vindas são nesse momento, mestre, que nós possamos ter o discernimento daqueles que forem brincar, poder brincar o mais saudável possível, poder transparecer e poder gerar a maior paz possível nesses eventos. Então, Mestre Jesus, imbuído no sentimento de profunda gratidão, nós te agradecemos por essa atividade e te pedimos que permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.